Fala galera, seguinte, vou explicar pra vocês hoje o que é a Moral Hazard. Sabe o que é Moral Hazard? Sabe? Então já comenta aqui embaixo. Não sabe? Então, ó, espera aí que o titio vai contar pra você. Moral Hazard significa risco moral. Sabe o que é risco moral? Au, au, au! Eu não vou fazer essa rima não, mas enfim. Risco moral é quando é literalmente risco moral, tá? Quando é que isso acontece no mercado? Por exemplo, Evergrande, tá aqui, ó. Pode ser que tenha um risco moral ou não. Isso aconteceu quando? Aconteceu muito no subprime. O que aconteceu no subprime, Ricardo? Subprime lá em 2008, tá? As quebradeiras do mercado. Você vê ali a IG, praticamente indo pro beleléu, Lehman Brothers quebrando. O que isso significa? Significa assim, pô, é muito grande para quebrar. Ah, então quando é muito grande para quebrar, porque é muito grande para quebrar, o governo não vai deixar. Porque se o governo deixar, vai ter um problema ali. Se for muito, muito grande, você vai ter um problema que pode ter um risco sistêmico, que eu já vou explicar aqui também no canal em outro episódio. Você pode ter um risco sistêmico que, tipo, pô, a economia inteira fica abalada e aí vai ter uma quebradeira em massa. Isso aconteceu em 2008 no subprime, tá? Você teve uma quebradeira ali, quebrou os financiamentos imobiliários, que era o tal do subprime, tá? O subprime, para quem não sabe, é um tipo de crédito é um tipo de crédito com muito risco, tá? Praticamente. E aí perceberam que as coisas não estavam indo muito bem. Só que aí quebrou uma empresa, quebrou outra. E ali você tinha o Lehman Brothers ali lastreado num monte de empresas dessas que estavam mal das pernas, que eram os títulos podres e tudo mais. E o Lehman Brothers foi pro saco. Qual que foi o problema do Lehman Brothers ter ido pro saco? O problema dele ir pro saco é que depois que ele quebrou, você teve problema com a IG e vários outros bancos. Teve banco ali que isso foi um problema mundial. Não sei se vocês se lembram. Era um circuit breaker atrás do outro. O que poderia ter sido feito para resolver isso? Tá, o governo americano poderia ter chegado e falado, não, deixa que a gente salva a Lehman Brothers. E aí não teria tido essa quebra em cadeia das empresas, tem um monte de fundo. Pô, só quem estava vivo naquela época sabe o que aconteceu. Vou te dar um exemplo bem, talvez, maluco aqui, mas como, sei lá, se a Petrobras fosse quebrar, imagina o impacto que não ia ter no Brasil se a Petrobras quebrasse. Aí o governo vai lá e ajuda. O problema é que a Petrobras é do governo, né? Mas a Vale do Rio Doce, tá? Imagina uma Vale do Rio Doce quebrar. Talvez pudesse gerar aí, sei lá, quantos mil desempregos, sabe? Não sei quantas pessoas ela emprega. Sabe assim, você pode ter realmente pode ter um problema. E aí, o que acontece? O governo pode ajudar ou não. O problema do governo ajudar é que no momento que ele ajuda uma empresa, ele começa a ter o chamado risco moral. Porque se ele ajuda uma empresa, aí tem uma outra parecida que tem o mesmo problema, fala, por que ele não vai ajudar a outra? E por que não vai ajudar a outra? E por que não vai ajudar a outra? E aí, no final das contas, o governo virou mamãe, né? E é esse o grande problema, é isso que a gente chama de risco moral. Para você não ter um risco moral, você tem que dar o quê? Você tem que dar o exemplo. E o que é dar o exemplo? Dar o exemplo é isso, fala, filho, tem nada a ver, quebra. Tá? E aí você não tem um risco moral. Tipo assim, não é porque uma empresa... Foi acontecer com o Lehman Brothers. Deixaram o Lehman Brothers quebrar. Foi errado? Não foi errado. É uma empresa e tudo mais, ela quebrou. Paciência. Acontece. Então, a ideia de você não ter um risco moral é realmente esse. É você não ter o governo ali para ajudar, tá? Porque se o governo ajuda, ele abre um precedente para tipo, então vou ajudar todo mundo. É a mesma coisa. Imagina que o governo tivesse salvado o Banco Santos, na época que o Banco Santos quebrou. Aí, quando outro banco fosse quebrar lá, acho que o Banco Cruzeiro também quebrou. Tipo, então me ajuda também. A outra, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, todo mundo vai fazer besteira. E aí é o risco moral. Imagina, todo mundo começa a fazer besteira porque no final das contas o papai vai ajudar. E é justamente isso que a gente chama de risco moral. Você dá você não tem um risco moral, você tem que dar o exemplo. Geralmente é o governo. Aí o governo fala, é uma situação complicada? Com certeza, ainda mais quando você pode ter um risco sistêmico que afeta vários outros setores, enfim, um dominó ali caindo, você pode ter consequências na economia em geral. Né? Mas é normal, tá? Hoje em dia, já há algum tempo, o governo evita ajudar as empresas justamente para não criar o risco moral. Esse episódio foi só para falar isso. O que é o Moral Hazard, tá? Para quem não sabe, tá meio em pauta agora por causa da Evergrande, tá? E aí o pessoal não sabe se realmente o governo chinês vai. Eu não sei quando esse episódio vai pro ar, mas só para dar como exemplo, isso aconteceu lá no passado, o governo americano não ajudou, tá? Da mesma forma, ele também não ajudou quem? Acho que a Merrill Lynch, se eu não me engano, tá? A Merrill Lynch, acho que se não me engano, ele deixou quebrar, acho que o Bank of America, não lembro, algum deles, falou, não, quebra. Aí chegou o JP Morgan, acho que o JP Morgan também, alguma coisa assim, que foi comprada ação a $1, alguma coisa assim. Um dos bancos comprou o outro, não lembro exatamente. Eu falo onde? Eu tenho esse episódio de filmes aqui, ó. Tem um filme que fala exatamente sobre isso, tá? E aí você vê que o governo americano foi deixando... É claro, o governo tenta ajudar em alguns aspectos. Se for pensar no caso lá do subprime, ele se reuniu com os bancos, falou, ninguém... Ele tava quase que arrumando os compradores pra galera que tava quebrando ali, sabe? Porque também não é bom que o banco quebre, porque você cria um problema em cadeia,
tá? Você pode criar realmente... e foi isso que aconteceu, né? Aconteceu nos Estados Unidos, lá na Austrália já estava outras coisas quebrando. O Brasil, como não estava tão alavancado nesses títulos, até que não teve tanto problema. O grande questão hoje em dia é, o governo chinês vai ajudar ou não vai ajudar a Evergrande? Que corresponde a 2% do PIB chinês. Dívida de 300 bilhões de dólares. Se eu não me engano, acho que é a empresa mais endividada do setor imobiliário no mundo. Se o governo salvar, vai estar salvando 4 milhões de empregos indiretos. Tá? Porque ela emprega 200 mil pessoas, indiretamente 4 milhões de pessoas. Tá? Então, olha a situação. Você salva o emprego, talvez, de 4 milhões de pessoas, mas, por outro lado, você está abrindo precedente, aí aparece uma outra imobiliária, também estou ferrado, e aí, me salva aí. Ou não, deixa quebrar, é o exemplo, tá? Dá o exemplo, e aí você não tem o risco moral. O que você acha que o governo deveria fazer? Comenta aqui embaixo. Isso aqui a gente chama de moral hazard ou risco moral, tá certo? Já sabe, ó, meu nome é Ricardo Brasil, já clica aqui nos links, tá? Instagram, Telegram e tudo mais, por você já sabe. Pregão! Encerrado.